Anhô! E então, Dora Amigos, como vocês estão? Tudo bem? Vem de papo sobre doramas com Maiá. E Moni, aperta o play, partiu bate-bola, manda a vinheta. Seja você alguém que acabou de ouvir tocar seu Love Alarm, saiu correndo, caiu de paraquedas e pousou no amor, ou está à espera de um pretendente surpresa sem problemas. Venha falar de tudo sobre doramas com a gente. 안녕. Dora Amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Aqui a gente faz a retrospectiva dos mais, comenta e analisa junto com você As cenas de tirar o fôlego, os momentos icônicos. vamos entender melhor os personagens, o que deu bom e o que deu ruim nesse dorama. E mais, muito Muito mais. mais. Hoje nós vamos falar sobre o dorama que fala de amor, família, união, trabalho, em equipe, uma amizade sincera. Essas são coisas que resistem a um tufão. Estou falando sobre o dorama Typhoon Family. Esse dorama alcançou o topo do ranking da Netflix na Coreia do Sul, ficando entre os títulos mais assistidos logo após a sua estreia, e a recepção do público foi muito positiva, com destaque para a autenticidade histórica e a força emocional dessa trama. Maia, me conte, o que você achou dessa belíssima história e sobre a mensagem que ela carrega? Se fosse um dorama de maratonista, ele não teria corrido tanto. Mas falando sério, superou minhas expectativas, assim, envolvente, ele desperta o espírito de equipe, ensina a dar valor ao que realmente importa, né? Nunca se vender, ser honesto, ter garra e força para se levantar, não importa o tamanho da queda. Vale a pena assistir. Sim, a história se passa no ano de 1997, né, durante uma crise financeira asiática que foi conhecida como a crise do FMI. É uma história de amadurecimento, superação, laços familiares e profissionais em meio a todo um caos econômico, né? E sobre os personagens principais, a gente vai falar agora um pouquinho sobre eles. É, Ele, que é o Kantepu, né? Que é interpretado pelo Lee Jun-ho, né? Que eu chamo ele de Lee Jun. Acho que muita gente chama ele assim de Lee Jun. De um empresário muito bem sucedido, né? Ele viveu uma juventude despreocupada até que a crise econômica dos anos 90 atinge essa família e a empresa Typhoon Trade Company. Após a morte do pai, ele vai ter que amadurecer rapidamente para salvar os negócios, né? E lidar com os conflitos familiares. Ele passa de um playboy despreocupado, né, a um líder de empresa falida da noite para o dia. E a partir daí ele vai ter que descobrir o verdadeiro significado de família, doação, sacrifício, ao lado de uma funcionária super dedicada que amava a empresa e seu trabalho, que é a Omisu. É uma funcionária dedicada. É uma história de luta, esperança, superação. E essa é. personagem, né, essa funcionária, ela traz um equilíbrio emocional e representa a força da juventude diante da diversidade. O drama foca na luta das mulheres de classe trabalhadora da época. Ela, essa funcionária, é a base emocional da história, né? Representando aqueles que viviam em crise mesmo antes desta crise. O foco está na inteligência, persistência e no sacrifício pessoal para manter sua família unida. Era o foco dessa garota, enfrentando um machismo estrutural no ambiente corporativo dos anos 90. Ela, no início, ela foi completamente desacreditada, né? Porque todos foram embora, todos abandonaram, só ela ficou ao lado dele. Eu Isso. acho que ela ficou pelo sentimento que ela tinha já por ele. Eu acredito que sim. E Mas eu acho você, que Mai? tinha a questão do sonho dela, que ela fala que o sonho era ser comerciante, estar ali à frente. Tanto é que ela mostra que essa dedicação dela, mesmo antes, ainda com o pai dela, com o pai dele, no comando da empresa, ela ali era exemplar e estava tentando estudar. Então, eu acho que a princípio tem essa questão do amor à empresa também, que ela tinha um carinho especial, e o próprio pai dele tinha um carinho especial por ela. Tem uma questão muito grande da construção da própria carreira, que ela acreditava que ela era capaz e que ela ia se dedicar para chegar nesse patamar,
Mas claro que do meio para o fim, as coisas foram ficando mais interessantes, foram ganhando mais motivos. Ela dizia que ela era uma vendedora nata, ela se sentia uma vendedora nata, né? E com a ajuda dela foi que o Cantepum, né, conseguiu se transformar em um vendedor. Ele tenta o tempo inteiro se transformar em um vendedor. Mas o Sim, perfil dele realmente é o CEO, o CEO da empresa. E ele consegue isso. Ele consegue com a ajuda da Omnisul. sim, ele não sabia Mas nada eu daquilo, acredito né? que tinha assim um sentimento do momento que ela conheceu ele, naquela cena em que eles estão No metrô. naquele ônibus, né? E ele só se via como um cultivador de flores, né? Porque ele tinha uma estufa, acredito que dada pelo pai, e acho que o sonho dele era vender flores, tal, coisa assim, alguma coisa assim. Eu acho que isso tem uma simbologia também dentro da história, essa coisa das flores. E ele cruza o olhar com ela dentro do ônibus e eles ficam se olhando. Aí ele vai embora, ele está com Um um buquê. ramalhete de flores e cai uma flor no chão. Ela pega aquela flor e guarda. Ali tem uma mensagem já simbólica da união desse casal, né? E Sim, o interessante é que no leito de morte o pai pede a ela, por favor, cuide do Tepu, cuide do Cantepu, por favor, e ajude ele. Eu acho que ela pegou isso como uma missão, né? Ela amava sim, aquele sim. chefe, ele era um muito Pelo bom, respeito que ela tinha por mas ele, pela empresa. tinha esse sentimento. Na realidade, essa relação entre eles dois serve como um eixo emocional da história, né? Embora o dorama não siga a fórmula do romance convencional Não, de não. doramas, ele não segue. Mas o eixo emocional da história, sem dúvida, é o sentimento entre eles dois. Vamos advertir que sim, este episódio tem spoiler. Assim que se vocês não Sim. quiserem saber o que aconteceu, não tiverem assistido ainda, voltem depois para comentar. E se não assistiram, mas quiserem saber se é interessante o suficiente, se vale a pena, fica aqui com a gente. Isso. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, aperta o like. É Toca o isso, Maia. sininho, tudo é isso, para ficar por dentro de todos os doramas que vamos trazer por aqui. Então, é isso, esse eixo emocional. Ah, e dando um spoiler, como eu falei, houve aquele incêndio criminoso no galpão e ela ficou presa lá dentro. E quando parecia tudo acabar, ela viu que no final de tudo, o que ela queria era estar com ele, né? Apesar dela se sentir uma vendedora, né? Uma filha dedicada, tudo aquilo, mas naquele momento tudo que ela queria é que ele estivesse ali com ela. Tanto é que é a partir daí que o romance efetivamente desengata. Sim. Agora, voltando à questão do eixo emocional deles dois, eu me arrisco a dizer que existe um segundo eixo emocional na história, que é todo o amor do filho pelo pai, que de certa forma eles nunca souberam expressar enquanto o pai estava vivo. Então, aí tudo Sim, que ele queria era que o pai pudesse ver as flores dele, como se assim, como ele cuidou bem, como ele deu seguimento, e o pai nunca viu. Ao mesmo tempo, o pai sempre quis que ele fosse na empresa, que ele se importasse. E também não, mas é interessante que ao longo da história a gente vai descobrindo como eles são parecidos e como eles vão descobrindo que um amava o outro, mesmo sem as provas que eles queriam em vida, vamos dizer assim. Ele vai descobrindo os bilhetes do pai e tudo. eu Sim, acredito que o Cantebon tinha essa ideia que o pai achava que ele era um rebelde, que não queria nada. Mas eu acho que no fundo esse pai sabia de que Cantebon sim, era uma joia a ser lapidada, era um diamante bruto. capaz. Tanto que ele pede ao Missu que cuide, que tipo assim, ele só está perdido, ele só está precisando de uma condução, de uma orientação. E ele viu o pai, viu nela, em Missu, uma redenção, vamos dizer. Ela seria um caminho para que o Cantepum finalmente alavancasse. E eu Sim. acho que ele descobre, à medida que ele vai encontrando as coisinhas deixadas pelo pai, né? A poupança ali guardada. A foto. O Missu fala para ele naquela frase, eu acredito que
deu uma esperança, tipo assim, não, meu pai não achava que eu era uma porcaria. Ele acreditava em mim. E ele segue essa linha de menino de família rica, É isso, que mas é era isso a que eu maioria. ia. Teve uma pesquisa interessante que eu fiz, que tinha um termo que se chamava geração laranja. Era o termo coreano para os jovens ricos e esbanjadores da década de 90. Aquela geração de jovens que se comportam igual e que meio sai do controle, os rebeldes. Eu imagino que o pai deve ter brigado algumas vezes e por isso ele se sentia talvez não amado pelo pai, porque ele sabia que o pai queria que ele estivesse na empresa, isso ele sabia. Só que ele não queria estar na empresa, ele queria estar com as flores. Então, o trabalho dele é tipo assim: eu vou mostrar para meu pai que eu não preciso estar na empresa para mostrar que eu sei fazer algo, que eu sou útil, que eu tenho alguma coisa para apresentar. Mas eu acho que o pai se chateava porque, por exemplo, teve aquela cena que ele foi pegar o filho na delegacia porque brigou com outro. Então ele estava assim: poxa, você só cria problema, toda hora eu tenho que resolver seus problemas e tal. Eu acho que as famílias na década de 90 na Coreia do Sul entrou nessa onda né, dessa jovens ricos e esbanjadores. E realmente isso vem do seio familiar. A família tem que trazer esses filhos de volta. Então, eu acredito que para os pais também, para as famílias também, ficava, vamos dizer assim, como um rótulozinho, né, uma coisa chique, né? De meu Sim, um filho. motivo de Tem... orgulho. Meu filho não precisa trabalhar, não precisa se preocupar com nada, ele tem dinheiro Não, para tudo. eu, assim, o rótulo de não, porque os filhos esbanjando e Demonstra que os pais têm mostra que eu. dinheiro, né? Mas o pai, ele não quer sair da vida dele, no caso, o pai de Cantepu, sem fazer a sua grande obra, que é transformar Cantepu. E como ele não poderia mais estar, que a grande obra dele não seria só a empresa, sem dúvida para os pais são os filhos. Então, é, naquele instante que ele pede a Unissul, por favor, ajude o meu filho, eu não estou mais aí, eu não tive tempo de fazer o que era preciso. Ela se torna a grande salvadora de Cantepu. Mas ela consegue fazer essa transformação, porque pela mãe, Cantepu não, Cantepu, ela é quem mais mimava Cantepu. Meu filho é É, mas perfeito, eu você não não faz acho nada. que a gente tem que botar tudo na conta da Missô. Eu acho que a Missô foi excelente ensinando a ele o que ele tinha que fazer, porque ele chega para ela e pergunta, E ele fala: eu não sei meu trabalho, eu quero que você me ensine. Mas eu acho que o que faz ele ir para os trilhos não foi a direção dela, foi a morte do pai, que é quando ele cai a realidade, tipo assim, agora eu que vou ter que sustentar a família. Assim, antes não tinha sim, preocupação, agora eu sou a pessoa que vai botar o dinheiro na mesa, a comida na mesa, e aí é que ele vê o tamanho do trabalho do pai e ele começa a perceber o valor das coisas, que ele chega em casa, acha que está tudo bem, daqui a pouco a casa está sendo levada, não tem para comprar comida, e aí ele vê, poxa, como eu estava esbanjando, sem ter a menor ideia de como fazer esse dinheiro chegar. a realidade foi jogada no colo Sim, dele, foi um porque ele era um choque. garoto de então a realidade foi o primeiro choque emocional. Só que ele não tem estrutura nenhuma psicológica para lidar com isso. O que acontece? Ele teve um gatilho de possibilidade que ele, sim, que ele conseguiria, eu acredito, através da Umissul. Eu acho que a Umissul, ela já é uma menina que ela Tem não tem esses mimos, ela já está dentro da crise, ela já está dentro do fight, ela vive na pobreza, ela é a menina que é o arrimo de família, ela é a sim. menina que conduz a família, né? Ela ajuda financeiramente a família, ela é a irmã mais velha. E ele não tem nada disso. Ele aprende tudo isso com a Missou. Com ela, Né? sim. Mas eu acho que também tem o segundo ponto também, que é quando ele está nesse momento de choque. Eu acho que ele até pensa do tipo, vamos deixar para lá, mas ele volta para casa e ele até comenta, por que a gente não foge como todo mundo? E a mãe falou que não queria fugir. A mãe falou que ela não É, ia perder a dignidade. ele teve um papel fundamental aí, tipo assim, não é fugindo que você vai resolver seu problema, enfrenta, vai Sim, lá. Então, nesse momento, ela foi muito assertiva. Ela saiu daquele papel de mãe que é só meu filhinho, lindinho, que não pode acontecer nada com ele. Meu Deus, você vê que ela trata um homem como se fosse um menino,
né? E nesse momento ela foi muito assertiva. Ela foi assertiva quando ela aceitou ir para a casa da Omissu. Ela praticamente adotou o irmão de Omissu como filho dela. Mas o que acontece? Quando essa realidade, quando a ausência do pai, que era o cabeça de tudo ali, né? Quando cai sobre o colo deles, né? Com a morte do pai, deixa eles completamente sem chão. E eles vão ter que se adequar a essa nova realidade. Para Sim, Tepu foi tudo um choque, né? Ele era jovem e sim, esbanjava a riqueza dos pais e tal, mas ele era um rapaz completamente inverso do inimigo lá, né? Que não vamos dar spoiler aqui, né? E que criava problemas gratuitamente com o Tepu, né? sim, As atitudes de Tepu era apenas uma reação, né, contrária às atitudes apenas de defesa, né, em relação a esse rapaz inimigo dele aí. sim. Mas quando ele tem que enfrentar, é como se ele tivesse que amadurecer já a passagem, um rito de passagem, vamos dizer, dele, Não, assim, da adolescência para aconteceu já na fase adulta. sim, Ele ainda foi se um comportava como amadurecimento forçado mesmo. eu acho que foi a chave dessa virada. Aí veio o cartão, quando ela prepara o cartão para ele, né? É como se ela coroasse ele, tipo assim, olha, tá certo, mas isso aqui não é uma brincadeira, não é porque você é o filho do patrão e você está assumindo a empresa, não, você tem que internalizar isso. E o cartão, eu acho que foi uma coisa simbólica de, ó, aqui agora, nesse momento, somente você, para mim, é o meu chefe, né? Você é o CEO da empresa, oficialmente você vai assumir as coisas. Porque, inclusive, era com o cartão que ele fazia todas as negociações. Ele chegava até os representantes, ele Representava. ia lá e dava o cartão. Eu sou o CEO da empresa. Então, ele foi internalizando esse processo, ele foi construindo isso ao longo de todas essas dificuldades, toda essa jornada ao lado de Omissu. Então, ela, sem dúvida, ela teve um papel muito importante nesse processo, e eu acho que é esse eixo emocional que a gente estava falando antes. Sim. Né? Agora O que é que você acha? eu acho que uma das coisas que o dorama mais chama a atenção da característica dele em si é essa questão do bom coração. Ele tem uma bondade, uma humanidade que vai além de tudo, assim, ele não olha a circunstância, ele não está vendo que ele está se pondo em perigo, então todo dorama ele passa por isso, desde quando ele era aquele jovem riquinho que se metia em confusão, e é uma coisa tão, quase como se fosse involuntária dele, uma coisa interna, que e mostra, tipo assim, que ele termina perdendo os últimos momentos do pai, porque alguém ligou dizendo que precisava de ajuda, então, e ao mesmo tempo ele vai e se mete numa briga, não, isso aqui, pessoas desconhecidas, e aí ele se coloca na frente para defender, isso É mostra porque esse caráter bondoso dele. é isso. O Tepu, apesar de ser um menino que estava curtindo a vida, aquele jovem esbanjador e tal, ele não era oficialmente um bad boy. Ele não era Não, um bad boy. De jeito nenhum. E ele era um menino honesto, porque ele cresceu num lar honesto. O pai era um exemplo para ele. Tanto é que a luta toda dele de fazer a empresa dar certo, eu acho que é muito para mostrar a esse pai, olha, eu venci, eu dei certo, eu, sim, eu, né, eu, eu sou a sua melhor obra, não sou sim, a sim. Type. Sim, Então, tipo, ele quer não fazer pus a perder um bem precioso que era para o pai. Tipo assim, eu não pus tudo isso a perder, o seu trabalho. isso. Exatamente, eu vou ser a sua continuação. Ele tinha esse objetivo. E ele podia haver o que houvesse. Ele não era desonesto, ele não era corrupto em momento algum. E a Omissu, ela cresceu dentro dessa empresa, ela conhecia o chefe dela, ela sabia que o chefe dela era um homem honesto, né, incorruptível. Então, ela sabia que o filho foi criado dentro desse ambiente, ela também acreditava nele, Sim. né? E mostra também que Ela parte dessa questão desse bom coração dele também vem da mãe, né? Que no final ela fala assim, você bem puxou,
Porque parece que no final das contas, enquanto o pai representava essa força, essa honestidade, a mãe era esse coração mole que queria ajudar todo mundo. E no final das Isso, contas, ele é a junção desses dois. exato, exato. Ele é a perfeita junção dos dois. Ele tem a força do pai, o dinamismo do pai, apesar de que isso tudo estava guardado lá numa caixinha, isso teve que surgir após toda essa dor, né? Mas ele tinha a doçura da mãe também, né? Agora, o que é que você achou do romance, assim? Eu achei que ainda que o Dorama ficou devendo um pouco mais esse romance. Assim, acho que assim, o romance não era o foco principal do romance, do dorama. Fica claro que, na verdade, o foco principal era justamente a dinâmica da empresa, é tentar sobreviver às lutas, é tentar manter a memória do pai através da empresa, é tudo isso. E que o romance era uma Sim, coisa que ficava mais por trás, sendo uma base. Para mim, o grande sim, problema é no momento em que eles decidem que aquela relação vai para frente e em vez disso, do romance crescer um pouco para dividir um pouco a atenção com a empresa, né, já que vamos dizer que a empresa é a grande protagonista, o romance fica igual ou até mais fraco, e aí eu acho que perde um pouco a força e fica decepcionante. eu acho que a Almissu estava ali perto dele, junto com ele já estava mostrando que ele estava engajado nessa luta pela empresa. Qual o problema de seguir com o relacionamento? Eu acho que era uma Nenhum. questão de não querer misturar as coisas, ainda mais em tempos de crise. Eu acho que ela pensou assim: se por acaso o romance não der certo, o que é que eu vou fazer? Que trabalho eu vou arranjar? Eu vou continuar nessa empresa? Ele vai me demitir? Ou que tipo de tensão vai ser envolvida? Quando ela disse não inicialmente para ele, não foi um não de não gosto de você, foi um não de que não é agora o momento. Eu senti um pouco de medo da parte dela. Essa foi a minha interpretação em relação ao personagem. Ela está com medo, porque ela era sempre a sargentinha, nananã, né? Aquela coisa assim, um pouco, né? Muito tímida, muito retraída. E ele era aquele cara expansivo. E o dono, o filho do dono, e agora o dono da empresa. Eu senti um pouco de medo da Unissul de assumir essa realidade. Nossa, esse cara, de É repente, bom pode. demais. É muita Ser bom areia para o demais meu para mim. caminhão. Não estaria para o meu caminhão. Eu acho que ela desacreditou nela mesma nesse instante. Ela mostrava muita determinação profissional, mas ficava um pouco falha no sentimental. Talvez por ser a menina que só carregava a responsabilidade. Parecia que ela não tinha o direito de se divertir. Muita responsabilidade para um jovem. Não é papel de um jovem assumir tantas responsabilidades, mas a vida jogou isso no colo dela. É quase como que ela dissesse assim: não, nunca veio tanta coisa boa para mim ao mesmo tempo, isso aqui deve ser um sonho, isso não está dando certo. Então, eu achei que num primeiro momento era isso que o Dorama queria mostrar. O Sim. medo do Almissu, que era perfeitamente compreensível. Mas depois, me pareceu que não. Eu falei, tá, e qual é o problema agora? Por que que não. Quando finalmente eles decidem ficar juntos, por que essa coisa tão superficial? Eu me arrisco a dizer que mais ou menos quando teve a questão do romance, que eles decidiram que agora ia ter alguma coisa, eu acho que o dorama ele veio num ascendente, numa empolgação, numa coisa incrível. Desse momento, não só em relação ao romance deles, mas todo o restante da empresa, para mim, para o meu gosto, pelo que eu percebi, eu achei que deu uma desacelerada. Porque ele é um romance, ele é construído em cima daquela, vamos dizer assim, a dinâmica dele é vencer as adversidades. E aí você começa a se empolgar, porque você quer vencer junto com eles, mas tem um momento que começa a ficar demais. E você pensa assim, não é possível que eles nunca vão vencer, não é possível que nunca vai dar certo. Ficou cansativo, Fica, e era você muita. começa a desanimar, você já diz, meu Deus, não é possível, não vai dar certo mesmo. Olha só que eu acho que eles não souberam construir, foi exatamente isso. Como era uma coisa muito cansativa, aquela coisa de busca de dando errado, e golpe para lá, golpe para cá, a gente tentando derrubar a empresa, o romance seria um refresco nisso tudo. Pode ser. Para quem está assistindo, o romance seria o bálsamo. E aí o romance também não engata, porque aí ela fala assim: ah, não, agora eu quero focar só no trabalho. Gente, a gente já não está aguentando mais dessa agonia. A gente que estava assistindo já estava
Nossa, não é possível, não tem uma hora que dê certo. E quando chegavam os momentos de descanso, que era quando, inclusive, eles estão naquela festa, se eu não me engano, na Tailândia, Na não sei ao Tailândia, certo, que ele canta para ela, ele canta muito bem. o Lee tem que admitir que o Lee Jun-ho, ele rouba realmente a A cena, ele é cena. encantador. E eu gostei muito dessa atriz também, achei ela maravilhosa. Ela é completamente Mas, fora do clichê de dorama, né? Ela não tem nada a nossa, ver com muito, as outras. Ela e é ela muito mais traz muito. real. Isso, ela é mais real e ela é carismática. Aí ele cantou como se estivesse mandando aquela mensagem toda para ela. Aí ela sai como se estivesse assustada. Meu Deus, parece que isso está acontecendo. É o que a gente, Sim. quem está assistindo, sente. Sim, aquilo foi forte, foi Você saiu forte. por quê? Por que é que você saiu, mulher, da cena? Mas tá bom, ela saiu. Aí ela tá pensando o quê? É o que a gente pensa, né? Quem está assistindo, gente, tenta entender. Bom, ela saiu, ela tá assustada com tudo isso, é muita coisa para ela. Mas sabe Aí quando que ele vai lá conversar, é aquela coisa totalmente broxante, gente. Ele termina, a gente vai aquela coisa. Você está esperando que vai acontecer um beijo, um carinho maior, uma coisa assim, um envolvimento, ou você não sente, fica Mas sempre aquela calma, coisa eu vou do defender. Eu vou e a defender ela. área. Porque assim, Tá bom. eu acho que tem essa coisa dela não se achar boa o suficiente, de achar que ele está em outro patamar, mas eu acho que tem um terceiro fator que a gente só percebe durante essa viagem deles, no final, que é quando aquela mulher, a rica, a tailandesa, tudo chega jogando um charme todo para ele e tal, e aí ela diz assim, eu Ah, faço negócio com você no futuro e tal, e aí ela chega e fala para ele, vá lá, tipo assim, ela gostou de você, vá, tipo, jogue o seu charme, e ela fala quase como que diz, faça as mesmas coisas que você fez comigo, que ela fala, escreve um bilhete, faz não sei o quê. E aí ele fala para ela, não, eu não faço isso para todo mundo. E eu acho que aí foi o choque, que ela pensou, ele é um cara descolado, rico, deve estar acostumado a chegar, a cantar e tal, então talvez seja esse medo também. É tipo assim, eu sou o gosto do momento, eu sou a moda do momento. E aí eu acho que foi a tá. Ou primeira seja, vez que ela se tocou, assim, tipo, ele realmente se importa só comigo, não é um jeito dele. ah, ela ainda não acreditava no sentimento dele por ela. Ele achava que até acreditava, talvez, mas não achava que era uma coisa exclusiva. Achava que pudesse ser uma coisa Ou passageira ou que ele fizesse com todo mundo. é uma diversão. Eu vou ser a diversão dele, ou ele tá confundindo tudo, só porque eu estou É, próxima demais, eu dou um suporte demais, e aí ele está preso a mim, não por um sentimento de amor, paixão e mulher, mas uma dependência. perceba que ele, tipo assim, desenrola aquele primeiro beijo no final da viagem. E É foi aí depois de que ele falou que ele não fazia isso com todo mundo, que ele disse que ele não ia atrás da outra oferecer nada, que ele não queria. Ela, não, a gente não pode perder essa chance de negócio. Ele, não, não vou. sempre aquela mulher focada demais no trabalho, esquecendo que existe o outro lado também. Então, eu Sim. acho que o Dorama falhou nesse instante de dar os refrescos para quem está assistindo. Aí termina com aquele amor morno. Já eles todos ninguém desconfiava muito. Inclusive podia ter brincado mais com essa coisa do pessoal da empresa não saber que eles estavam namorando. Sempre é muito bacana isso no dorama, né? Sim. Aí eles fizeram essas partezinhas, mas muito pequenas, gente. Aí quando chega no final, que eles estão todos na mesa conversando, porque tudo deu certo e tal, aí ele fala, né? A gente está namorando aí a moça. Vocês não perceberam? Não é possível, ninguém percebeu que eles estavam juntos, né? Aí fica É, aquela brincadeira. Pô, tinha muito a desenvolver. A gente é. queria os momentos de alívio, e os momentos de alívio seria um romance um pouco mais aprofundado entre a Umisu e o Kantepo. E eles deixaram a gente muito no desgaste. Aí quando chega no final, dá aquele final meio bom. Inclusive, tem um instante naquele programa que eles dão uma entrevista, né? Ah, aquilo não tinha nada a ver, por que botaram aquilo? Muito bobo, muito pueril, muito Eu também sem achei nada que a ver, ali nada. tirou um pouco a credibilidade do programa, porque o programa vinha com uma temática séria, profunda,
tinha uns momentos de Foi. alívio, assim, de risadinha, mas a temática era uma coisa forte. Exato. Eles acharam, não, mas peraí, agora a gente vai botar uma coisa engraçada porque o dorama foi tenso do início ao fim. Não, gente, não era isso. Não é Não simplesmente era isso. uma coisa meio pastelão mesmo, né? Uma coisa assim, Não, mas mal ficou super feita. pastelão, horrível. E eu não entendi muito bem aquela questão do programa. Eles tinham que subir naquele. Era um cavalo alado ali, uma coisa assim. E uma bobagem, uma coisa sem nenhum sentido aquilo. Se alguém gostou Infelizmente, no dessa final. parte e achou que faz sentido, explica pra gente nos comentários, porque para mim ficou completamente perdido na história. E fala pra gente do que vocês acharam do final do Otaku Family, porque a mensagem é toda muito interessante. Aliás, os doramas toda vez dão uma derrapada assim No no final. Agora, final, né? outra coisa que me pega assim, no final, que além de ser morno, eles dão um corte temporal para mostrar que a empresa está bem, que tipo assim, a empresa Sim, sobreviveu à crise. Só que quando volta do sim, corte temporal, eles estão exatamente no mesmo lugar, tipo assim, o romance. Não casaram, é, não tiveram nada, e fica aquela coisa assim que, poxa, aquela irmã dela que ninguém ligava para a vida sentimental da irmã, a verdade é essa. Casaram aquela sim. menina e não casaram eles? Como assim? É isso. A irmã desenvolveu todo o processo de vida dela, seguiu com aquele menino, né? Que eles tiveram crises também, né? Os dois. É. Mas O a irmã romance deles foi muito mais trabalhado até, se a gente for parar para pensar, do que o principal. exato, exato. E a irmã segue como uma profissional, enfim, se casa e tal. E ela e ele sempre um pouco engessados na questão da Da empresa. empresa. Eu não sei se a ideia foi colocar eles como um casal muito, assim, descolado, moderno para a época, porque tem uma hora que ele fala assim: você é a mulher mais descolada que eu conheço, porque eles se beijam a primeira vez e ele acha que eles estão namorando, e ela diz assim: não, a gente não está namorando. Já que a ideia talvez é que não fosse dado tanto enfoque ao romance, melhor realmente que eles deixassem para o final. Eles seguiam Sim, naquela paquera ali, chegava no finalzinho e dizia: pronto, eu quero você, tá isso aí, pronto, acabou, todo mundo feliz. Porque foi tá tudo. decepcionante. Porque você sente que. Eu É, acho que eles quiseram deixar a ideia da modernidade, talvez, do pré-sempre namorados. E ao invés de casar, qualquer coisa assim, para ser mais moderno. Mas eu acho que para a ideia de ser sempre namorado pegar forte, tem que ser um namoro assim mais apaixonante. Eles quiseram claro. fazer Zélia e Jorge Amado, mas Zélia e Jorge Amado eram os para sempre namorados, né? Não, ficou muito aquela Morno. coisa de a empresa e o profissionalismo e tal. Não, gente, tem um amor ali, e o amor foi a chave também de tudo. O amor de Omissu por Cantepu, Cantepu por Omissu, foi também o gás, né? Foi o que alimentou também toda a luta, né? Para que a empresa chegasse onde chegou. Aliás, tudo ali foi movido pelo amor. O amor do Cantepu pela família, pelo pai, pelo trabalho do pai. Então, chega na questão do relacionamento deles dois, eles deixam aquela coisa morna, aquela coisa sem É. graça para o final, né? A gente quer essa mesma emoção, a mesma garra que eles tiveram para fazer, reerguer a empresa, lutar contra todas as adversidades, né? Tudo, enfim, a gente queria essa mesma garra para o relacionamento deles no meio para o final, né? Seria interessante colocando eles construindo todo. Não, É. ficou aquela coisa meio morta. A gente vai, ele conversando com a mãe, inclusive, né? O final nele conversando Sim, com a mãe sim, ali. que vai comprar casa. E aí ela fala: não, vamos levar o menino também, vamos levar a avó, vamos levar todo mundo. Ficou, quer dizer, E não, gente, o e aí no final ele casal. faz a contagem dos quartos, dizendo que vai dormir no mesmo quarto da Milson. Pronto. Só pecou aí, eu acho que só pecou. A mensagem é linda, É isso. de Para mim, superar. esse dorama, ele tá na lista para ser um dos melhores do ano. Só que ele perdeu o pódio por causa desses deslizes. Para mim, ele quase, apesar de que são temas completamente diferentes, mas ele quase suplanta para mim o Bon Appetit. Mas eu ainda não É. estou conseguindo
o Bon Appétit do pódio. Eu ainda não consegui. Não consegui achar um Poxa, substituto. para mim ele começou para desbancar o Bon Appétit, mas essas coisas do meio para o fim, ele se perdeu completamente. Agora, eu tenho que dizer que de qualquer forma eu já me surpreendi desde o começo, porque eu não ia assistir pela capa. A capa ela não Ah, empolga. Não, não empolga. Mostra ele ali naquele. Você não entende o que está acontecendo, mas assim, por conta dele, né? Não, poxa, tenho que assistir esse homem. E aí, quando eu vi o dorama, realmente é muito bom. Era muito é, bom, só que infelizmente ele foi perdendo um pouco esse gás e deixou um pouquinho a desejar. ainda tem outros, né? Que a gente vai ter que comentar aí agora de 2025. Queremos fazer um especial Vamos, do nosso ranking dos melhores de 2025. Ainda vai ter, claro que provavelmente vamos fazer vamos ainda um pedir. vídeo específico para Beijo Explosivo. Muita gente já está aí acompanhando. Pois é, vamos pedir ao pessoal que deixem as sugestões, né, Sim, dos de 2000. Quais vocês querem que a gente comente, para a gente discutir aqui, né? Vão dando também a nota de vocês para os doramas de 2025, quais os melhores para vocês, para a gente isso. poder trazer aqui para o canal. Isso, e curte, compartilha, toca o sininho, acompanha a gente, que a gente vai trazer mais coisas. Foi uma delícia, Moni, conversar com você. Igualmente, mais um dorama Mais que um mexeu o dorama. coração da gente, é Beijo, verdade. pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.